pastas públicas, assim como no Exchange Server, eu consigo configurar pastas públicas para os usuários. Ou seja, pastas onde você pode colocar arquivos e usuários poderão acessar esses arquivos através do Outlook. Para criar uma pasta pública é bem simples, você vai clicar aqui no botão de adicionar uma pasta pública, ele vai pedir o nome da sua pasta, vou colocar aqui o nome treinamento. Se eu marcar essa opção habilitado para e-mail, essa opção vai permitir que o usuário poste algum arquivo na pasta pública enviando esse arquivo através de e-mail. Não vou marcar essa opção, vou clicar em adicionar. A pasta pública treinamento foi adicionada. Esta pasta pública aparecerá na sua lista de pasta pública dentro de 5 minutos. Eu vou dar um refresh aqui. E aqui está a nossa pasta pública criada. E aí eu tenho a opção se esta pasta pública ela tem subpastas ou não. E se ela está habilitada para e-mail ou não. Douglas, eu criei a pasta pública, ela não está habilitada com a opção de e-mail habilitada, precisa habilitar agora. Como que eu faço? Você clica na sua pasta pública e aí ele vai te dar algumas opções de configurações. Você pode habilitar ela para e-mail, você tem um caminho da pasta, você tem o nome dela, o total de itens, qual o armazenamento que ela está utilizando, e aí você tem as estatísticas da pasta pública, e ele vai te entregar os itens associados, itens excluídos, tamanho total de itens associados, contagem de contatos, tamanho total de itens excluídos e contagem de proprietários, e você também pode configurar limites para sua pasta pública. E aí ele vai te trazer a informação de retenção de item excluído, e você pode marcar a opção de usar padrões de retenção da organização, e aí ele vai utilizar as políticas de retenção que você tem na organização se tiver. Se não, você pode reter itens excluídos por X dias. Aí você vai definir o número de dias que os itens excluídos ficarão retidos. Limites de idade, você também pode usar o limite de idade padrão da organização, ou então você pode definir aqui em número de dias. Então, esses são limites de cota da sua pasta pública, cota de armazenamento. Então, eu posso, por exemplo, estabelecer que ele vai emitir um aviso quando atingir o número X dias, X armazenamento. Eu posso proibir postagem quando atingir o número X de armazenamento e também o tamanho máximo de item, seja em megas ou em gigas para essa pasta pública. Douglas, como que está lá na configuração do portal clássico do Exchange Online? Vamos validar. Portal clássico, pastas públicas. Ele já me dá a mensagem aqui de que esse recurso foi movido para o novo centro de administração do Exchange Online. Tá ok? Então aqui no portal clássico ele já foi desativado. Vamos voltar. Eu tenho aqui permissões da pasta. Eu posso adicionar ou remover usuários que podem acessar essa pasta para editar e as suas permissões. Eu tenho também o uso de um script de permissões para a pasta pública. Caso você queira aplicar permissões a subpastas, você pode adicionar as permissões aqui. E aí você consegue selecionar o usuário que terá permissão na pasta pública. Qual é o nível de permissão que você vai dar para esse usuário, se ele é o autor, se ele é editor, se ele é contribuinte, se ele é o autor que não edita, se ele é personalizado, se ele é proprietário. E você tem opções de permissão. E aí o usuário ele pode criar itens, ele pode ler itens, ele pode criar subpastas, aí ele pode editar o próprio item, editar todos os itens e assim vai. Excluir tudo, excluir os próprios itens, pastas visíveis, criar itens e proprietário da pasta, tá ok? Vamos voltar. Veja que interessante, eu tenho aqui duas pastas públicas, né? Eu tenho a pasta teste e a pasta treinamento. Veja que a pasta teste ela está habilitada para e-mail. Douglas, como é que eu sei a cota dessa pasta pública? Você vai vir aqui ó, em caixas de pasta pública e aí ele vai te mostrar que essa daqui de treinamento MS ele tem uma cota de uso. De 100 GB, ela está usando 3.125 KB, tá ok? E aí você consegue gerenciar o nome da caixa de pasta pública. E você pode mudar o nome dessa caixa apenas. Vou fechar. Vou voltar aqui no item de pasta pública. Douglas, como que eu abro esta pasta pública? Quando você coloca o mouse aqui em cima, veja que ele aparece esse símbolozinho aqui, ó, de abrir pasta. Você pode clicar e abrir a pasta. E aí você pode adicionar
uma pasta pública, você pode atualizar e você pode ainda mexer nas permissões da raiz. Quando eu clico em adicionar pasta pública, eu vou colocar aqui o nome de pasta 02. Posso também habilitar para e-mail. Se eu habilito para e-mail, eu permito que o usuário externo envie e-mail para esta pasta pública também. Clico em adicionar, ele adiciona a pasta 2 para mim. Subtree, então eu tenho duas pastas, uma chamada teste, outra chamada treinamento, e dentro de treinamento eu tenho uma outra pasta chamada de pasta 02. E assim eu posso abrir também e criar uma outra pasta aqui dentro. Clicar aqui novamente em pasta pública da pasta de correio. Geralmente eu crio uma caixa de correio de pasta pública quando a gente vai fazer migração de uma pasta pública do Exchange Serve para o Exchange Online. Sobre pasta públicas é isso. Configurações. Eu tenho 3 opções de configurações. Eu tenho preferência de exibição de lista, eu tenho fluxo de e-mail e tenho configuração híbrida. Em preferência de exibição de lista, se eu clicar nessa opção, eu posso selecionar a minha preferência de modo de exibição para que ela seja normal ou exibição compacta, e aí ele me mostra aqui compacto para todas as listas, exibição normal para todas as listas. E eu tenho essa última opção aqui, que é o modo de exibição de lista em cada página, que é o padrão utilizado, que a Microsoft deixa configurado, mas se você quiser, você pode alterar. Fluxo de e-mail. Eu gerencio as configurações da minha organização para enviar e receber mensagens. Lembra que quando falamos do alerta de tempestade de respostas do Exchange Online, quando o usuário ele clica em responder a todos, aqui você consegue alterar as configurações de proteção contra a tempestade de resposta para todo mundo do Exchange Online. Então, você pode reduzir o número de destinatários para um número, por exemplo, de 1.000 a 5.000. Por default, ele deixa aqui como 2.500. Eu falei 10.000, né? Mas até 5.000 é considerado um número possível de se colocar aqui na configuração da sua organização. Eu posso alterar o número de resposta a todos de 2, por exemplo, a 20. E aí você vai definir o número. E você pode alterar a duração de bloqueio de 1 a 24 horas. Configuração híbrida. Na configuração híbrida, eu utilizo essa configuração quando você tiver um Exchange Serve na empresa, na sua organização, e sua empresa, o seu cliente, no caso do consultor, vai trabalhar em um ambiente híbrido, mantendo caixas tanto no Exchange Online quanto no Exchange local. Você pode fazer com que o Microsoft 365 receba e entregue todas as mensagens trabalhando juntamente com o Exchange Serve. Ou você pode migrar as caixas do Exchange Serve para o Exchange Online. Para configurar o Exchange híbrido, você vai clicar nesse botão aqui de configurar e ele vai abrir o assistente de configuração híbrida, que é o HCW. A gente não consegue fazer porque nós não temos um ambiente de Exchange Serve aqui para isso. Mas aqui em Saiba Mais, você tem a documentação com os pré-requisitos e o passo a passo de como realizar a configuração híbrida. Recomendo altamente a leitura desse documento. E assim, pessoal, a gente finaliza o nosso módulo de Exchange Online. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar sua dúvida aqui em algum espaço do curso. Fique à vontade para mandar dúvidas. Eu vou responder todas as dúvidas. Não esqueça mais uma vez de responder a nossa verificação de conhecimento. Você vai revisar as funções de administrador e de usuário do Exchange Online. Faça isso também no seu ambiente de laboratório, isso é muito importante. Sobre as políticas de Outlook Web App, quais são os parâmetros que você pode utilizar? Configura aí no seu laboratório. Se você ficou com dúvida, volta nessa parte da aula onde a gente fala sobre a política de Web App. E se ainda você tiver com dúvida, você pode me mandar uma mensagem. Sobre o gerenciamento de conformidade, execute um processo de e-discovery, de descoberta eletrônica, e envie e-mails no seu ambiente de teste e utilize o rastreamento de mensagens para analisar o comportamento do fluxo de mensagem. Veja lá o item por onde a mensagem passou,
se ela foi entregue, se ela não foi entregue, tá ok?